Lerei agora artigos da Constituição que tratam das funções essenciais à justiça. Nesta leitura, lerei a respeito do Ministério Público na Constituição Federal. Se você também está nesta jornada para dominar o ordenamento jurídico, assista até o fim, porque este vídeo vai ajudar muito. Lembrando que, neste ano de 2026, há editais publicados e inscrições ainda abertas. Eu estou lendo, faço essa leitura agora em janeiro, inscrições ainda abertas para processos seletivos do órgão do Ministério Público de São Paulo, MPSP, tanto para servidor na área administrativa, quanto para o membro do Ministério Público. Devo observar que os concursos para o Ministério Público de São Paulo são frequentes. Portanto, você só tem a ganhar ao realizar essa leitura. O conhecimento destes artigos farão a diferença no seu exercício profissional, em provas e em concursos. Este vídeo faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é manter o meu conhecimento jurídico atualizado. Manter-me atualizada é um imenso desafio e, igualmente, um dever como estudiosa e profissional do direito. Assim, a excelência no exercício profissional, em provas acadêmicas e em processos seletivos, acredito que será uma consequência. Tenho consciência dos desafios inerentes, por isso compartilho este momento como forma de registro e estímulo. O objetivo deste canal é simplificar o aprendizado e domínio do direito. Começarei pelo que deve ser feito, a leitura do texto jurídico. Faço uma leitura ativa, enfatizo palavras e termos estratégicos, porque isso potencializa a fixação do conhecimento, mas é apenas o começo. Pegue você também sua Constituição e vamos nessa. Se você está cansado, perdido, desestimulado, desestimulada, retomou o estudo após um período considerável de pausa, de distanciamento dos estudos jurídicos, ou então, se você começa agora uma faculdade e está encantado, mas perdido com tanto conteúdo, com essa imensidão que é o universo jurídico, aqui é o seu lugar. Se você está fazendo uma transição de carreira e, no intervalo entre o trabalho, suas obrigações, seus compromissos, você encontra um tempo no horário de almoço ou de madrugada fazendo sacrifício para fazer uma transição de carreira buscando novas oportunidades, novos caminhos, aqui é o seu lugar. Pegue sua Constituição e vamos nessa. Se você compreende o propósito do canal, peço que você se inscreva, interaja e compartilhe com alguém que também precise de um estímulo ou luz nos estudos, pois em breve haverá muitos projetos legais por aqui, sobre os quais eu falarei no final do vídeo. Vamos começar a leitura. Das funções essenciais à Justiça, do Ministério Público, artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Isso cai muito, é cobrado este conhecimento, posso lhe afirmar com segurança e convicção e com experiência que
os princípios institucionais do Ministério Público serão cobrados em exames relativos a esta instituição. Prossigamos. Parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concursos públicos de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. São assegurados, então, ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa. Claro que depois na doutrina será necessário aprofundar o que isso significa, mas é importante compreender desde já que esse conceito, a compreensão desta garantia será igualmente cobrada nos exames e também na prática dos servidores e membros. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 128. O Ministério Público abrange: inciso 1º, o Ministério Público da União, que compreende: a linha A, o Ministério Público Federal; a linha B, o Ministério Público do Trabalho; a linha C, o Ministério Público Militar; a linha D, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2º, os Ministérios Públicos dos Estados. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta de membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice,
dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. Os procuradores-gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros, atenção, garantias dos membros do Ministério Público. Lembrando, não são servidores, são os membros. Inciso 1º. As seguintes garantias. A linha A. Vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. A linha B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. A linha C, irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º e ressalvado o disposto nos artigos 37, incisos 10 e 11, artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Estas garantias dos membros do Ministério Público serão cobradas nos processos seletivos. Então, é importante ter conhecimento e fixar quais são as garantias constitucionais dos membros da carreira do Ministério Público. Artigo 128, parágrafo 5º. Inciso 2º. As seguintes vedações. Vedações aos membros da carreira do Ministério Público. A linha A. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. A linha B. Exercer a advocacia. A linha C. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. A linha D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. A linha E. Exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei. A linha E. Exercer atividade político-partidária. A linha F. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5º. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 2º. Zelar pelo efetivo respeito
dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3º, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4º, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 5º, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Inciso 6º, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Inciso 7º, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Inciso 8º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso 9º, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Artigo 129. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Parágrafo 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo a autorização do chefe da instituição. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Parágrafo 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção, pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Artigo 130, letra A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, inciso 1º, o Procurador-Geral da República que o preside. Inciso 2º, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Inciso 3º, 3 membros do Ministério Público dos Estados. Inciso 4º, 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e o outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 5º,
2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6º, 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Artigo 130, letra A. Parágrafo 1º. Os membros do Ministério, os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: inciso 1º, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Inciso 2º, zelar pela observância do artigo 37, que trata da administração pública, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Inciso 3º. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Inciso 4º, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. Inciso 5º, elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. Artigo 130, letra A, continuação, parágrafo 3º. O Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: inciso 1º, receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. Inciso 2º, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correição geral. Inciso 3º, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Parágrafo 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber,
reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Concluímos, assim, esta etapa da leitura do texto constitucional que trata das funções essenciais à justiça nesta leitura sobre o Ministério Público. Continuarei nos próximos vídeos tratando da advocacia pública, mas por hora concluída está a leitura neste vídeo. E, como eu falei anteriormente, haverá projetos desafiadores neste canal na segunda quinzena de fevereiro. Haverá o desenvolvimento do projeto Raio-X da Banca FGV, onde estudaremos os principais artigos cobrados pela Banca FGV. Desvendaremos os segredos desta banca, que é uma das principais bancas examinadoras do nosso país. Chega de bater na trave e já ficar na primeira fase reprovado. Estudaremos com base em material estatístico, será mencionada a fonte. Estudaremos os principais artigos cobrados nas provas da Banca FGV. Haverá ainda outro projeto, o Maratona Legislação na Veia, onde lerei todo o meu vade-mecum, de capa a capa. E não apenas isso, eu também destacarei os artigos mais importantes, relevantes, farei combinação, remissão entre artigos e súmulas e até mesmo com decisões dos tribunais superiores. Esquematizarei todo o meu vade-mecum, de modo que espero assim compartilhar a minha jornada e inspirar você também a fazer o mesmo. Não sabe por onde começar? Está cansado? Está perdido? Está perdida? Aqui é o seu lugar. Eu irei com você até a minha e a sua posse. Ainda para o segundo semestre haverá o projeto OAB, aprovação na OAB. Eu tive a experiência de, assim que colei grau na faculdade, no ano subsequente, eu tive a experiência de ser reprovada na segunda fase do exame da OAB e logo em seguida, no segundo exame, ser aprovada na segunda fase da prova da OAB. É questão de honra, não é? Somos graduados em Direito, todos nos questionam a respeito da OAB. Então, vamos também ser aprovados. Se você está aqui buscando também uma inspiração, um caminho para estudar, se preparar para o exame da ordem, aqui também é o seu lugar. Se você compreende os desafios do mundo jurídico e busca uma companhia nesta jornada, aqui é o seu lugar. Então, até a próxima leitura. Clique no botão de inscrição, compartilhe este vídeo e também comente. Até a próxima leitura.